Meu cordial bom dia a todos. Minha alegria, satisfação estar mais uma vez iniciando mais um vídeo. É uma atividade interessante porque nesta atividade nós podemos contar nossa experiência. Então eu sou o Ezequiel Camilo da Silva, sou professor, sou escritor e eu gostaria também de divulgar um pouco o meu trabalho. Eu fiz um vídeo sobre o sonho americano e também falei sobre, que é um dos livros que eu escrevi. Por sinal, aqui está a capa dele, né? Sonho Americano. E também fiz um vídeo sobre esse livro, Qual é o melhor país do mundo para viver. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sonho brasileiro. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é um trabalho que eu fiz, focalizando um pouco da nossa história. O sonho brasileiro é algo impressionante e fantástico. Por isso que, quando você sai aí fora, você ouve falar que o Brasil é um dos países mais bonitos do mundo. Isso é uma verdade, isso você pode constatar, inclusive, quem viaja. Como eu viajei muito e como conheci muitos países, pude, então, fazer essa comparação. Então, esse trabalho, O Sonho Brasileiro, é um pouco de história do Brasil. Porque o nosso país ele foi descoberto, quer dizer, entre aspas, né, pelos portugueses, e a nossa terra aqui ficou cerca de três séculos abandonado, sendo apenas explorado por piratas, levando madeira, levando ouro, todo tipo de riqueza que tinha aqui no Brasil. Até que aconteceu em 1808, quando houve aquele conflito lá na Europa, em que os portugueses tiveram o seu país invadido pelos franceses, né, pelo exército francês, tiveram que vir para o Brasil fugindo, assim, meio de surpresa, na correria, né? E aqui, então, eles instalaram então, a corte portuguesa. A partir daí, então, o Brasil passou então, a ser olhado como uma colônia. E passaram, então, a investir aqui no Brasil, fazendo benfeitorias, colocando instituições, enfim. Aí o país passou, então, melhor, a colônia brasileira passou a tomar corpo, e até que aconteceu a proclamação da independência. Mas o importante disso tudo é o seguinte, que o sonho brasileiro, ele começou a partir de 1825. Sabe por quê? Foi quando ocorreu a primeira leva de imigrantes que veio para o Brasil para se instalar aqui. E sabe quem foi? Quem foram os primeiros imigrantes aqui? Os alemães. Os alemães foram os primeiros imigrantes a vir para o Brasil. 1825, lá no Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. Naquele tempo era o Brasil Império, o Rio Grande do Sul era uma província, né? Então aí se instalaram os alemães. Os alemães eles eram um grupo assim bem reservado, eles se mantiveram assim sempre fechados, né? E outros grupos foram vindo, 1840, 1850, até que apareceu a cafeicultura, né? Nessa região mais central do Brasil, a região de desculpe, do Rio de Janeiro, região de São Paulo. Aí foi construída a ferrovia, então vieram os italianos, né? Mas é interessante a gente ver o seguinte, que o Brasil tinha uma fama na Europa e até nos Estados Unidos da América como sendo um lugar, um paraíso. Para vocês terem uma ideia, eu estive pesquisando, quando ocorreu na América do Norte, em 1860, a Guerra Civil Americana, chamada Guerra de Secessão,
E quando terminou a guerra, o norte massacrou os exércitos confederados, e esses estados sulistas que perderam a guerra, muitas famílias ficaram desesperadas. Eles perderam os bens, perderam a liberdade, perderam os sonhos, viviam um pesadelo. E naquela época, então, Dom Pedro II, que era já um estadista, ele aproveitou a situação e mandou para os Estados Unidos 2 navios. E encheu de confederados derrotados e revoltados com a derrota, né, com a vitória do norte. Eles vieram para o Brasil e se instalaram aqui na região de Campinas. E hoje nós temos 2 cidades, né, a cidade de Americana e a cidade de Santa Bárbara, que foram fundadas pelos americanos, que trouxeram aqui, inclusive, a cultura do algodão e depois a manufatura da tecelagem. E aí, então, quando apareceram os italianos com a imigração italiana para substituir a mão de obra escrava na cafeicultura, os americanos já estavam instalados já em Americana e Santa Bárbara. Lá tem até um cemitério que hoje, atualmente, é um museu. E todo ano eles fazem uma festa lá. Então, os italianos vieram uma leva muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Brasil era tão assim desejado pelas nações europeias que entre 1860 a 1900 vieram para o Brasil mais de 500 mil imigrantes. A cidade de São Paulo, que era uma cidade assim provinciana, era a 9ª cidade do Brasil, em 1860. Em 1900 se tornou a principal metrópole da América do Sul. Graças ao quê? Graças à imigração, graças à cafeicultura. Então, o Brasil passou a ser o sonho dos imigrantes europeus. E hoje, quando nós andamos pelo Brasil, nós podemos de sul aqui a sudeste, vamos ao centro-oeste, ao norte do Brasil, ao nordeste, a gente vai observar então o traço da cultura estrangeira no Brasil. São as influências, os alemães, né? Os italianos, os espanhóis, os poloneses, até os russos, né? Nós temos aí colônias russas aí no Rio Grande do Sul aí. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que o Brasil era o país do sonho. Então eles acalentavam o sonho brasileiro. E o sonho brasileiro, ele se manteve até ao término da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, vieram para cá grandes levas de judeus. Né? Os judeus que fugiam da guerra, fugiam da perseguição. Alemães vieram para cá também, japoneses também vieram para cá. Os japoneses vieram já desde 1908, quando o primeiro navio japonês veio para cá, que houve um acordo entre o Brasil e o Japão, porque o Japão estava com uma superpopulação e pouca terra para ser cultivada, eles eram agricultores. Então o Brasil hoje realmente é o país do sonho. Se você pensar, não, mas a América é o país do sonho, não, o Brasil é o país do sonho. Todo jovem brasileiro que pensa bem, ele vai verificar que o Brasil é o país do sonho desde que você realmente queira realizar seu sonho aqui. Você pode até ir para o exterior. Você pode fazer uma experiência lá, aprender uma língua, mas você vai verificar que as oportunidades que aqui oferece, né, são maiores. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele foi para o Japão. Ele disse o seguinte: se eu tivesse ficado no Brasil, trabalhado o que eu trabalhei no Japão, eu teria ganho muito mais aqui do que lá, porque lá eu trabalhava de dia e de noite, trabalhava 18 horas por dia. E aqui, se eu tivesse trabalhando 18 horas por dia, eu teria ganho muito mais. E não teria me desgastado tanto ter ido para lá. Então, é toda uma questão de quê? De você saber onde colocar os seus sonhos e a sua felicidade. Porque a felicidade está onde a gente coloca. Portanto, O Sonho Brasileiro é um livro bem interessante. E aqui aborda realmente a contribuição dos imigrantes na estruturação econômica e formação racial do Brasil. Então, nós temos aqui uma obra para ser conferida. Eu agradeço a todos a atenção e
E até breve, se Deus quiser, com um novo trabalho. Muito obrigado.